Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada, seja muito bem-vinda para mais uma live poderosa, 12ª live do ano, glória a Deus, hoje 12 de janeiro de 2025 e até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos crescer em Deus, esse é o tempo, aleluia. Seja muito bem-vinda você que está vendo a gravação dessa live, que Deus continue abençoando sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Receba aí da parte do Senhor renovo, porque é chegado o tempo de romper, é chegado o tempo de romper, de edificar lugares antes assolados, aleluia, ampliar o lugar da sua tenda, esse é o tempo, mulher, esse é o chamado do Senhor para a sua vida, glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai amado, esse novo tempo na nossa vida. Nós oramos agora em nome de Jesus, consagrando a Ti esta live, consagrando a Ti esse tempo, declarando que Tu és o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus além de Ti, Jesus. Eu quero consagrar a vida desta mulher, Senhor, que está ao vivo, esta mulher, Senhor, que está assistindo a gravação dessa live. Eu declaro a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, Pai amado, apresentando essa live nas regiões celestiais, consagrando a Ti esse tempo, consagrando a Ti a minha vida e declarando, Jesus, declarando, Pai Santo, ó Deus eterno, que as nossas tendas estão sendo alargadas, ó Pai, e nenhum mal, Senhor amado, vai nos acometer, Pai, ó Deus eterno e poderoso, porque Tu estás cercando-nos, ó Deus, com Tuas muralhas de fogo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja para sempre o Senhor Deus Todo-Poderoso. Recebe as nossas vidas, Senhor, como sacrifício, em nome de Jesus. Abertas estão as portas, aleluia. Levantai-vos, ó portais eternos, que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória. Nada vai nos impedir de avançar, nada vai nos impedir de crescer. Nós vamos crescer firmes, fortes no Senhor. Essa é a chave poderosa na nossa vida, aleluia. A chave de Davi, a intimidade com o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, mulher, estende aí o todo da sua habitação. Isso é profético, essa é uma live profética, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma em Tuas mãos, Senhor, esse tempo. Eu consagro a Ti, Senhor, as nossas vidas. Peço que o Senhor guarde tudo aquilo que leva o nosso nome. Nos proteja, nos cubra com o Teu sangue. Nos fortaleça, nos edifique, nos renove dia após dia. Para a glória e para a honra, para louvor e engrandecimento do Teu santo nome. Nos ajuda a transbordar nos Teus rios, Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, iremos transbordaremos em nome de Jesus. Aleluia. Teus muitos filhos possuirão nações. Recebe essa palavra profética na sua vida, mulher. Em nome de Jesus. Limpe o arraial. Tira aí, faz essa limpeza, faz esse detox aí. Faz essa faxina em nome de Jesus Cristo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele é santo, 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 santo. Declare a santidade do Senhor. À frente desse exército vai o grande general, o Senhor dos exércitos, o grande Deus, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo, Ele é digno de toda glória. Vamos limpar o arraial, vamos promover essa limpeza em nome do Senhor Jesus. Ele é santo, santo, santo. Santo, adore esse Deus. Declare a santidade do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Receba esse tempo na sua vida em nome do Senhor Jesus. Você é uma mulher sábia, você é uma mulher posicionada. Você está aqui para crescer em Deus, crescer no Senhor. Esse é um tempo exponencial. Eu declaro e profetizo toda a exponencialidade de Deus sobre a sua vida. Olha só, com Ele vem nós somos os seus valentes, aleluia. Ele é a pedra angular, então estamos firmes e fortes na rocha, aleluia, aleluia. Seja muito bem-vinda, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada. Que o Espírito de Deus ministre ao meu e ao seu coração nesse dia. Que Deus, Ele renove as suas forças. Alarga a sua tenda, hein? Alarga. Amplia aí a sua visão. Amplia a sua visão, porque o que você está vendo hoje não é a realidade. A ótica que você está vendo hoje não é a realidade da visão que Deus ele tem para você.
Deus tem uma visão de grandeza para você. Existe uma unção que paira sobre a sua vida. A unção de crescimento, a unção de multiplicação, a unção de transbordo em todas as áreas da sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia, nessa live, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Minha amada Branca estava com saudade. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é fiel e poderoso. Santo, santo, santo esse Deus. Nada vai te impedir, porque na sua frente está o grande general. Não impeça o Senhor também de alargar a sua tenda, tá? Pede ao Senhor, esse é o nosso clamor no dia de hoje. Glória a Deus. Amplia, Senhor, amplia minha tenda, meu Pai, me ajuda. Faz esse clamor aí. Bom dia, minha amada Flávia, Helena. Deus é fiel e poderoso na sua vida. Continua firme aí no propósito, nos desafios. Oh, glória! Deus é fiel e poderoso. Amadas, sejam muito bem-vindas. Bom dia, bom dia. Que o Espírito Santo de Deus ministre poderosamente ao meu e ao seu coração. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que tá o tempo por aí? Tá chovendo, gente? Aqui, glória a Deus, tá em chuva, tá aquele tempo fechado, mas glória a Deus, porque espiritualmente aqui a gente não tá nesse negócio não, né? Não tem essa não. Eu acho que é porque a gente tá no ciclo aí no ciclo não, na estação do inverno espiritual, que tem algumas irmãs que olha, Branca tá dizendo que tá muita chuva, né? Tá em Sergipe, né? Muita chuva em Sergipe. Aqui também, de ontem para hoje, foi bastante chuva. Mas tá chovendo, mas não é inverno, né? Aqui para nós, pelo menos, não é inverno, é verão. Então, aquela chuva mais calorosa, né? Calorenta, que traz aquele abafamento, mas ao mesmo tempo deu uma refrescada, porque estava realmente muito abafado, o tempo muito abafado. Mas no contexto espiritual, que nós estamos no inverno. Aí eu estou dizendo, cadê as mulheres, minhas amadas? Cadê as mulheres? As mulheres estão no inverno, estão tudo intocadas, que não estão vindo para a live? Glória a Deus. Cadê você, mulher? Acorda, mulher. Esse inverno aí, o inverno é assim, né? No inverno a gente sente a vontade de ficar deitadinho. É o tempo de nós nos recolhermos. Mas agora é a hora da gente se recolher em Deus também. Glória a Deus. Com a voz aqui pela graça. Rouca, rouca, rouca. Nós vamos avançando aí em nome de Jesus. Amadas, hoje nós estamos aqui para um tema que é poderoso. E lógico, sem dúvida, desafiador. Porque aqui nós já caminhamos, né? Quem estava acompanhando as lives direitinho, nós já estamos entrando já no 6º ciclo do tempo de Deus. Nós vamos fazer 7 lives falando do ciclo do tempo de Deus. Amanhã encerramos e a partir de terça nós já começamos um novo tema. Todos esses temas que eu estou trazendo aqui são temas que nós vamos tratar diretamente no nosso detox espiritual, que já estamos tratando, né? Mas nós vamos ter, inclusive ontem eu fiz uma reunião onde eu apresentei para vocês o detox VIP. Então mais tarde eu vou estar compartilhando o link para quem não pôde assistir a reunião de forma online, para assistir a gravação, para você entender um pouco melhor a dinâmica. Já coloquei algumas informações lá no grupo e vamos que vamos, porque amanhã, meio-dia, eu vou estar compartilhando o link para você adquirir. Se você quiser entrar no Detox VIP, eu vou dar a mão a você. Eu vou ajudar você nos desafios. Você vai ter mentoria de grupo toda semana comigo. Então você vai ver que vai ser algo assim sobrenatural. E hoje, inclusive, é esse dia que eu chamar você para esse crescimento. E eu espero que você tenha esse desejo de crescer. Nós já estamos aqui caminhando desde o ano passado com esse detox e esse é o 2º ano e Deus ele fez coisas extraordinárias. Tem testemunhos e testemunhos aí que já estão sendo gerados, alguns já estão sendo gerados, testemunho de restauração de casamento, de cura física, cura emocional, cura espiritual, de porta de emprego se abrindo, de questões da justiça sendo resolvidas. Gente, é uma coisa assim realmente sobrenatural. Glória a Deus. E eu quero que você aproveite essa oportunidade para você crescer. Olha, a Flávia está dizendo que está aprendendo muito, né? Glória a Deus. E o primeiro passo para o crescimento é esse, é o aprendizado. Quando você aprende, você se liberta. Porque o conhecimento traz a verdade revelada. E a verdade é Jesus, né? Nós já sabemos. Então toda a verdade, ela vai estar atrelada a Jesus. Glória a Deus.
Hoje nós estamos aqui no 5º ciclo. Recapitulando aqui, o primeiro ciclo é o ciclo da aprendizagem, dentro de qualquer coisa que eu e você formos fazer. Um projeto, uma empresa que nós formos abrir, um trabalho que vamos desenvolver na igreja, seja lá o que for. Todas as vezes que a gente for fazer algo novo, nós vamos estar trabalhando o tempo todo dentro desse ciclo. Por isso que nós temos que conhecer esses ciclos e saber qual é o nosso posicionamento. Por isso que eu vim fazendo live por live, apresentando ciclo por ciclo. São 7 os ciclos. Aqui está embasado em quê? Na palavra de Deus, que diz que Deus, ele fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, em cada etapa, Deus ele nos ensina como é que faz. Então Deus ele nos ensina em tudo. Ele não precisou que ninguém ensinasse ele, mas ele fez seguindo esse ciclo exatamente para nos ensinar, para que nós pudéssemos seguir o seu modelo, o modelo da vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Então a vontade de Deus está atrelada exatamente nesse tempo, a esse tempo. Qual é o primeiro tempo? No caso, os ciclos do tempo, né? Primeiro ciclo, aprendizado, que você aprende. O segundo ciclo, você coloca em prática, que é o ciclo do serviço. O terceiro ciclo, você faz um balanço na sua vida para você ver o que é que fica, o que é que não fica, as alianças erradas você tira, as alianças certas baseadas naquilo que você aprendeu e que você já está colocando em prática. Então esse é o ciclo do balanço. O quarto ciclo é o ciclo de oportunidades que Deus te coloca diante de você. Então, quando você está diante de oportunidades dadas pelo Senhor, o inimigo vem para paralisar você, porque você tem um propósito. O seu propósito é chegar no 7º ciclo. O 7º ciclo é você desfrutar, é você ter a sua vida abundante naquilo que você está buscando, dentro do tempo que você está buscando, conforme a vontade do Senhor. Então, quando Deus ele te dá novas oportunidades, o diabo ele vai trazer tentações, exatamente para tirar de você a oportunidade de crescer mais no Senhor. O 5º ciclo, foi o ciclo que eu falei ontem, é sobre a perseverança, porque você é tentada, você vai resistir ao diabo, mas você precisa perseverar. Então você subiu mais um degrau. No que você subiu mais um degrau, você perseverou, você está mais convicta ainda do que você quer para a sua vida sobre aquela determinada área. E agora eu convido você para conhecer o 6º ciclo, que é o ciclo da exponencialidade. É o ciclo do crescimento. Glória a Deus. E eu quero que você abra o seu coração para tudo aí o que você vai receber de Deus, que Deus ele vai liberar para você hoje nessa live, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. O versículo-chave que eu escolhi hoje, minhas amadas, para esta live, é exatamente o mesmo tema que eu coloquei a música aí de início, para que você seja profética. Porque nós estamos falando de exponencialidade. Vamos saber o que quer dizer isso, né? Olha só, o versículos 2 e 3 do capítulo 54 de Isaías diz assim: alarga o lugar da tua tenda e estende as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alarga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, pois te espalharás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência tomará posse de nações e habitará nas cidades assoladas. Glória a Deus. É uma promessa que tem para minha e para a sua vida. Glória a Deus. Esse é um versículo que fala de expansão, que fala de crescimento, que fala de alargamento. E é exatamente isso o que Deus quer fazer na nossa vida nesse ciclo. Então, se você cumpriu cada ciclo anterior, você vai ver que quando chegar aqui você já vai estar preparada para receber esse crescimento. Sabe por quê, queridas? O crescimento é algo interessante, mas tem pessoas que elas não se preparam para o crescimento. Então, quando essa pessoa não está preparada para o crescimento, ela recebe a bênção e ela não tem maturidade espiritual para lidar, ela não tem estrutura. Então, por vezes você recebe uma bênção do Senhor, você recebe algo, um crescimento que você não consegue administrar. Então, já pensou? Se você não passa pelas fases anteriores, se você não aprende qual deve ser o seu posicionamento nessa fase, nesse ciclo, então quando você chegar na fase do crescimento, você não vai saber lidar com o crescimento.
Você orou tanto, pediu a Deus tanto por esse momento, para que esse exponencial acontecesse. E aí quando chega na hora você não tem estrutura. Então é por isso que Deus está dizendo para você: alargue o lugar da sua tenda. Olha, por favor, você enfinca bem. Enfinca, né? Enfincar. Aquela coisa de fincar bem. É tipo de você criar estrutura. É você, fixar bem as suas estacas. Então, você tem que ter fundamento, senão você não suporta o crescimento, senão você não suporta a promessa de Deus sobre você, que é tão grande. Então, se você pede um casamento, aí de repente você é uma mulher solteira, aí você pede um casamento ao Senhor, e aí você não está preparada para poder você desfrutar daquele casamento, para você crescer, você ver, avançar naquela área. De repente aquilo que era uma bênção pode se tornar para você uma maldição. Por isso que é necessário você seguir todas as etapas. Glória a Deus. Então, Deus, Ele quer levar eu e você para um lugar de exponencialidade. Essa palavra é linda, né? Ela é forte. Por quê? Porque é um lugar onde você não mais vai se ver como você é. Você vai se ver muito mais do que, inclusive, você imagina. Onde você vai expandir o alcance do seu chamado. Você vai expandir naquilo que você quer. Então, entenda isso aqui. Essa é uma maneira que somente Deus pode fazer. Somente Deus, Ele pode te dar um crescimento exponencial. Um crescimento exponencial é um crescimento para todos os lados. Observe que o versículo diz assim, pois te espalharás para a direita e para a esquerda. Ou seja, você vai crescer, sabe? Que é você se esparramar. Prosperidade, aqui é prosperidade, é crescimento em todas as esferas. Isso é exponencialidade. Deixa eu trazer um pouco mais para você aqui o significado da palavra exponencial, para você entender. Olha só, a palavra exponencial nos fala sobre algo que cresce de forma rápida e acelerada. É muito mais do que um crescimento linear. Não é um crescimento qualquer. É um crescimento avassalador. Então, eu gosto de pensar nisso como uma aceleração no processo de amadurecimento, por exemplo. Em que aquilo que Deus tem para mim e para você começa a se multiplicar e começa a alcançar dimensões que você não poderia fazer sozinha. Isso é o significado, esse é o significado da palavra exponencial. Então, esse é o tempo, esse é o ciclo da exponencialidade. Agora, quando eu falo aqui que cresceu de forma rápida, de uma forma acelerada, parece até que não houve um preparo, não é? Porque existe uma diferença entre você estar seguindo o passo a passo, seguindo o ciclo, porque se você está dentro do ciclo, do tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, esse crescimento, ele vai ser rápido, mas ele não vai te trazer nenhum tipo de transtorno. Esse crescimento rápido e acelerado aqui, ele não é, por exemplo, um cortar caminho. Sabe, aquela coisa do atalho, porque às vezes a pessoa ela quer crescer, mas ela busca o caminho do atalho. Então ela ignora princípios fundamentais, que são esses ciclos anteriores. Não ignore, amadas, não ignore, invista tudo que você puder em cada ciclo. Por isso que você que for entrar no Detox VIP, você vai ter uma tabela onde você vai identificar em qual área da sua vida você está inserida em cada ciclo, para que você possa se posicionar. Eu já estou te dando aqui instrução. Na própria tabela já tem a instrução também com maiores detalhes sobre o que de fato é cada ciclo. Então você vai precisar só se posicionar. Você vai chegar para mim e vai dizer assim: pastora, eu quero crescer na minha vida espiritual. Aí eu vou perguntar para você: querida, quando foi que você aceitou Jesus? Quando foi que você se batizou? Então agora eu vou colocar a data aqui, e aí por essa data você vai ver em que tempo você está, porque cada tempo é composto de 7 ciclos. Passou o primeiro tempo, volta no segundo tempo, agora para o primeiro ciclo novamente, que é o ciclo do aprendizado. E você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai fazendo esse ciclo. Esse é o ciclo de Deus, o ciclo em que você faz várias vezes a mesma viagem na vontade de Deus. Só que o tempo de Deus ele vai mudando, a vontade de Deus ele vai te levando para um crescimento. Deus ele é próspero, em Deus não tem escassez, em Deus não tem pobreza, em Deus não tem nada disso.
Em Deus ele tem crescimento, ele é o crescimento, aleluia. Ele é, a Bíblia diz que Jesus disse assim, eu sou a videira, você é o ramo. Se você está fincada em mim, você vai dar fruto, e o fruto que você der vai permanecer. Você já viu pessoas que têm um crescimento absurdo assim, vamos pensar aqui, essas pessoas que entram nesses reality show da vida aí, né? Um dia a pessoa era pobre, passou alguns dias pensando que uma pessoa é rica. Foi um crescimento rápido, foi exponencial, mas esse exponencial veio de Deus. Passa alguns meses, se muito for, a pessoa já está pobre de novo. Por quê? Porque esse fruto, ele não permaneceu. Por quê? Porque não estava fincada. Esse galho não estava fincado na videira verdadeira, na essência, na verdade do Senhor. Não cumpriu os ciclos, pulou atalho. É aquela pessoa que quer enriquecer e fica jogando na sorte, né? Jogando todo dia ali, jogando bicho, jogando não sei o que, querendo ter uma exponencialidade financeira, descumprindo princípios. Não vai para lugar nenhum. O diabo ele pode até dar, mas ele vai tomar. E quando ele toma, com toda certeza ele toma. O diabo ele é assim. Ele gosta de imitar Deus. Tem pessoas que... Esses dias eu estava assistindo o testemunho do pastor. Como é o nome do pastor, meu Deus? Acho que é Geoval, alguma coisa assim, esqueci o nome do pastor. É um pastor que ele disse que ele queria ser rico quando ele estava na adolescência, e aí ele fez de tudo, inclusive ele foi lá oferecer a sua alma para o diabo, antes de aceitar Jesus, lógico, né? E ele foi consagrado lá e recebeu não sei quantas entidades lá no reino das trevas e tal, e ele recebeu muita riqueza, mas a riqueza que ele recebeu, ele tinha que pagar um alto preço. Ele não podia comer qualquer comida. Ele só podia comer carne crua. Então ele ia para os restaurantes, ele tinha que pedir carne crua para comer, porque ele não podia. Ele tinha que comer com o sangue, porque era um voto que ele tinha feito com o diabo. Então o diabo ele dá o crescimento. Ele disse que se tornou um homem mais rico. Mas olha só, um dos homens mais ricos. Mas o voto, dentro desse voto, não podia tomar banho. Pensa num negócio sério. Que ele não podia cortar cabelo, não podia fazer barba, não podia fazer nada disso. Pensa. É um testemunho poderoso aí que eu acompanho ele no Instagram, e esses dias me deu essa curiosidade para eu conhecer a história dele, e eu estava vendo isso aí. Então foi um crescimento exponencial, foi de uma hora para outra. De uma hora para outra ele cresceu, mas olha o preço que ele teve que pagar. Em Deus o crescimento não te traz nenhuma dor. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então o diabo ele vai imitar, trazendo a bênção, mas ele vai pagar, vai cobrar um preço muito alto. E inclusive ele vai tomar aquilo que ele aparentemente está te dando em alguma área, na outra ele vai roubar com um alto preço. Então, olha só, deu riqueza, mas em compensação não pode tomar banho, não pode ter a sua autoimagem. Pensa só que é uma pessoa que não pode cuidar do seu corpo, que não pode cuidar da sua aparência. Já pensou que negócio sério? Deus nunca quereria pedir um negócio desse. Então, a exponencialidade aqui, quando está atrelado ao nosso chamado, porque nós estamos aqui chamadas para quê? Para sermos mulheres sábias e mulheres posicionadas em todos os contextos da nossa vida. Então, esse é o nosso chamado. Eu quero que você entenda isso. Não estou aqui falando de chamado como missão, como eu fui chamada para ir para a África, para ir para a Índia, para ser missionária. Se você for chamada nesse contexto aqui, você também pode usar esse ensinamento. Mas quando eu falo aqui do nosso chamado aqui dentro do Detox, é esse chamado para você estar fazendo sua limpeza espiritual, para você estar se posicionando em sabedoria. Então você vai ver que aqui é um princípio. Se você for sábio o suficiente, para você pegar tudo isso que eu estou ensinando aqui para você e aplicar na sua vida, olha, o mundo espiritual ele vai te trazer respostas absurdas. Eu estou decidida nisso, eu estou colocando a minha vida nisso. Então você vai ver que no começo vai ter alguns desafios, porque você não vai ver muito movimento. Mas o movimento todo, o resultado do movimento que você fizer no começo, você vai ver quando chegar o 6º ciclo. Então tem uns ataques aqui que o inimigo vai fazer de tudo para poder você não avançar, porque esse tempo aqui é de você acelerar. Então, por exemplo, se você está dentro de um detox, que você olha, você já vê que já é um processo acelerado, né? Porque o detox ele tem essa intenção de causar um choque em você, para dizer, lê livro,
leia a Bíblia, bora lá, jejum, oração e tal. Se você não fazia nada, você recebe um impacto, ou você pega, ou então você dá para trás, né? Tipo, recua. Mas você avançou, você chegou até aqui, você entendeu isso. Glória a Deus. Aí quando chegar esse tempo aqui, se você orava 2 horas, é a hora de você ser exponencial. Você dizer, não, o inimigo agora ele vai fazer de tudo para roubar minha semente, meu fruto. Ele vai querer roubar minha colheita, porque aqui já é colheita. Então eu vou fazer de tudo, ó. Aí se eu orava 2 horas, pois agora eu vou orar 4, 6, 8. E você, ó, é um ano, é um tempo, dependendo da configuração do que for. Se for tempo, se for mês, se for dia, é o dia de você, ó. Tipo, o sexto dia é exatamente esse tempo de você crescer. O sexto dia é o tempo de você crescer. Aí você olha lá na nossa configuração, no nosso calendário gregoriano, o que é que acontece, né? No sexto dia, que é o tempo de você crescer, aí o diabo rouba as pessoas, distrai as pessoas para ir para as festas, para as baladas, para o tal do sexto. Quando na verdade era para ser exponencial, era para focar. Não é para olhar para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda, não é para largar. É para, cavar mais profundo, para exatamente colocar essas bases, essas estacas, todas essas colunas, para que a sua casa permaneça de pé, para receber a bênção do Senhor e você poder desfrutar do tempo. Aleluia. Esse é o tempo exponencial. Então esse tempo aqui nos mostra que não se trata apenas de um crescimento natural, mas de um crescimento sobrenatural, que se manifesta de uma maneira muito além das nossas capacidades. É como se Deus dissesse assim: eu já vi que você fez toda a sua parte, deixa eu entrar agora, porque quando fala do sobrenatural, não tem como, não é eu e você que faz, é Ele. Aleluia. Vamos aqui trazer um pouco aqui da estação no inverno, que eu estou trazendo aqui. Eu estou fazendo aqui, sabe, um sopão de tudo que a gente está trabalhando. Eu estou trazendo um pouco de cada, para que a gente vá fazendo aí as junções, as configurações. Então veja só, a estação do inverno nós já sabemos que é aquele momento em que nós vamos ficar meio que introspectivas, né? Esse inclusive é um mês dentro da proposta do nosso detox, em que nós estamos focando no aprendizado e no serviço, né? Que é você aprender e colocar em prática. Por isso que eu lanço desafios para vocês. Porque eu quero tirar você da zona de conforto. Eu quero tirar você dessa zona que você está aí, que não cresce, que não avança. Então, para você crescer, você tem que ser confrontada. Tem pensamentos enraizados aí na sua mente que acaba deixando você parada, travada. Então, eu tenho que vir um tempo todo. É como se tivesse... A Bíblia diz que o inimigo ele coloca uma fortaleza de mente ao redor da nossa mente. Então, é como se eu estivesse chegando com conhecimento da verdade, com um machado assim, ó, pá, 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 pá. Todo dia falando a mesma coisa, todo dia colocando aquele desafio lá, todo dia dizendo: olha, Jesus está à porta e bate, Ele quer entrar na sua casa, abre a porta, mulher. E eu pá, 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 batendo aquilo ali, insistindo, até que essas muralhas, essas coisas todas que o inimigo coloca, começa a ficar estremecida, porque é a palavra de Deus, é a constância. É por isso que você não pode desanimar. Você tem que fazer. Ah, mas é todo dia a mesma coisa. É fazer todo dia a mesma coisa. Quem faz o que quer é criança. Adulto não tá com vontade de acordar, tá com vontade de ficar dormindo. Eu queria estar aqui, não queria não, queria estar lá deitado na minha cama, no meu conforto lá e tal. Mas por que eu tô aqui? Porque eu também tenho os meus objetivos. Então, eu sei o chamado que o Senhor me deu. Então, eu não vou ficar presa a questões, não, eu tenho que curtir, eu tenho que não sei o quê. Não, esse é o tempo, o meu tempo agora é o tempo do serviço. Então, é o tempo de eu estar, sabe, jogando duro aqui no detox, e é por isso que eu estou aqui com toda essa força e vou continuar em nome do Senhor Jesus. Então, no inverno, as coisas tendem a mudar um pouco na nossa concepção, porque as estações, elas contribuem tão assim, intensamente na nossa vida, que as nossas emoções mudam, tá? As nossas emoções, elas acabam se adequando. Não sei se você já percebeu, não sei se vocês já perceberam, quando está o tempo chuvoso, as suas emoções, elas interferem, elas recebem essa interferência. Você fica mais um pouco recolhido. Pare para observar. Se você, quando você chove, se você não se sente um pouco mais silenciosa, mais calada,
Se você de repente não tem algum sentimento de tristeza, alguma coisa, sabe? A sua mente, ela vai te mandando informações na proporção que ela vai sentindo o ambiente. Se, por exemplo, você sofreu algum tipo de trauma em uma época, por exemplo, do inverno, que estava chovendo, aí quando você conecta com a chuva, então a sua mente automaticamente, a chuva, ela pode ser um gatilho para conectar você a uma ferida que você teve, aí você acaba sentindo essa tristeza. A chuva em si, ela já te chama para essa introspecção, então é um elemento natural. Então perceba isso, amadas, nós temos que ficar atentas a tudo que acontece, porque o mundo espiritual, ele está o tempo todo se comunicando conosco. Então muitas vezes a gente não percebe, mas Deus, ele está nos dando sinais. De ontem para hoje que começou a chover mais aqui até então tava, né, porque eu tô vendo aí várias pessoas falando, as chuvas chegaram, parece que a chuva chegou no interior primeiro do que na capital. E aí, tava assim, nublado, mas não tinha chovido. Ontem bateu uma chuva, um toró. Ontem de manhã eu saí para resolver umas coisas aqui da escola da minha filha, saí com o marido, saí com ela, damos uma volta na rua resolvendo algumas coisas. Eu tava o dia tranquilona. Aí quando eu cheguei, fui organizar o almoço, esse negócio, quando eu depois do almoço, que eu parei um pouco para descansar, aí pronto, bateu aquele toró, que a gente teve que sair fechando tudo, porque aquela trovoada, nossa, então aquele sentimento, aquilo ali já gerou dentro de mim um desconforto. Já gerou, aí de repente eu comecei a me perceber triste, eu comecei a me perceber chorando, porque eu comecei a ter memórias, a ter lembranças assim, comecei a ter conversas com pessoas então feridas de luto ainda latente, né, de perdas familiares que nós tivemos na família, muito recente. Então tudo isso aí começou a vir à tona, e eu passei o resto da tarde assim, eu comecei a me conectar com mensagens que estavam trazendo ali respostas para aquilo, né, porque eu já fico um pouco mais atenta. Então se eu estou sentindo a tristeza, eu não vou ficar dando voz à tristeza, mas eu vou entender por que aquela tristeza está vindo, por que aquele sentimento, por que essa emoção está vindo. Então você tem que acolher essa emoção, entender que ela está vindo e ela vem cumprindo um papel. Então você pega, não, vou ficar tristão, botar uma pedra aqui em cima, não pode ser assim, porque a tristeza, ela também faz parte do nosso crescimento. Para nós chegarmos à exponencialidade, nós vamos passar por muitos momentos de tristeza. Então eu comecei a detectar aquilo ali, observar, eu comecei a ouvir um livro enquanto eu estava fazendo minhas coisas aqui, minhas atividades. Aí depois me organizei, estava aqui, vim para reunião e tal, participei. Até então as coisas vão melhorando quando a gente vai dando direções certas. Quando eu terminei a reunião, eu achei uma coisa interessante. Aí eu fui no banheiro, quando eu chego lá no banheiro, pensa no susto que eu tomei, pensa no susto. Eu moro no 4º andar. No 4º andar, gente, é difícil, esses bichos, insetos assim, não vêm. Quando eu chego na porta do banheiro, tinha um gafanhoto, na minha visão era gigante, né? Mas tipo, ele era grandinho mesmo, quase a metade do meu dedo. Aí quando eu olho, eu tomei um susto, eu não tenho medo do gafanhoto, mas um impacto, um susto, assim, que eu vi aquelas pernonas assim, sabe? Eu tomei um susto e aí a minha reação foi sair correndo, né? Aí fui logo chamar mais, vem que tem um bicho aqui, aqueles campos que mulher gosta de fazer. Mas na minha cabeça eu vi a perna, eu já imaginei, é uma aranha. Porque eu tive muitas experiências negativas que trouxeram alguns bloqueios na minha alma com a aranha. E aí eu já pensei, é uma aranha. Mas depois que eu voltei, estabilizei assim um pouquinho, olhei pra ver. Aí eu disse, vem ver meu filho, porque parece que é um gafanhoto. Mata esse bicho, tira esse bicho daqui. Mas aí eu já fiquei ali pensando, porque tudo que acontece é comum vir um gafanhoto, porque se eu moro na roça, é normal. É normal você ver um bicho desse, um gafanhoto. Ainda assim você tem que olhar com olhar espiritual, com foco espiritual. Alguma coisa tá acontecendo ali, que algum sinal tá vindo. Aí eu parei para assim, um gafanhoto? O que um gafanhoto veio fazer aqui na minha casa, gente? Em um apartamento, ele subiu por onde? De onde ele veio? O vento trouxe ele, como foi isso que ele entrou aqui? Aí eu comecei a refletir. Aí eu já fui pesquisar qual é o significado do gafanhoto, qual a intenção do gafanhoto. Então, o gafanhoto representa exatamente isso. Não foi um gafanhoto não, gente, foi um grilo, me perdoa. Agora que eu vou dizer que o gafanhoto representa prosperidade, gafanhoto representa arrancar tudo, tá repreendido. Não foi um gafanhoto, não, foi um grilo. Onde eu achei isso, né? Foi um grilo, tá? Um grilo é mais comum, né, do que um gafanhoto aparecer em um apartamento. Se um grilo já é assim pra mim, incomum, porque aqui eu não vejo inseto. Aqui eu não vejo bicho, nem aranha aqui de teto, esse negócio de aranha de parede mesmo. Nem isso eu vejo.
Vejo mais assim, quando eu estou na parte interna, lá embaixo, no caso, como eu moro no quarto andar, no pé eu vejo mais. Quando eu estou em algum espaço assim comum, às vezes eu vejo assim aleatoriamente, mas no quarto andar, tipo, formiga, esses bichos assim, muito difícil. Então, eu fiquei refletindo sobre aquilo e fui pesquisar. O que o grilo representa? O grilo representa prosperidade. O canto do grilo, aí fui falando, fui pesquisando e entendendo. Gente, então, olha só, é um convite aqui para eu me analisar essas emoções, e ali eu já vou para a palavra, porque ali eu já vou pedir palavra ao Senhor e Deus vai trazendo. Gente, o que é uma experiência simples, para mim vira um grande campo de pesquisa. Por quê? Porque eu busco intencionalmente aprender sobre aquele sinal que Deus está me dando. Então eu entendi, a partir daquela experiência ali, o Senhor já me conduziu. Olha a forma como você tem que orar. Você tem que orar dessa forma. Então, Deus, inclusive, Ele me deu instruções ontem, através dessa experiência, sobre como hoje eu teria que interceder nos grupos da Mulher Sábia Posicionada, no grupo da Masterclass, né, que eu também dou a cobertura espiritual, em um outro grupo de intercessoras, que eu também dou uma cobertura. E aí eu fiquei assim, analisando assim, gente, como é delicioso. Quando você começa a viver esse mundo espiritual assim, com essa sensibilidade, entendendo que tudo é sinal, então você se posiciona. Então imagina que de repente aparece uma cobra. Aparece uma cobra, eu já vou entender, tem um outro significado. Então não é impossível. Deus, ele pode pegar o dedo dele, ó, e colocar, você pegar o grilo com o dedo dele mesmo e colocar ali, sem precisar o bicho vir voando de outro lugar. Então Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Para quê? Porque quando ele quer falar conosco, ele usa os elementos que ele quer. E os elementos da natureza comunicam o tempo todo com a gente. Então, na estação do inverno, a gente sabe que é aquele momento de nós ficarmos mais introspectiva. Então, choveu ontem, eu já fiquei introspectiva. Automaticamente, principalmente para pessoas como eu, que tem um temperamento fleumático, que tem um temperamento melancólico, que são pessoas que têm um perfil comportamental estável, que são pessoas que são mais assim, sensíveis, tem uma sensibilidade emocional, uma sensibilidade espiritual maior. Então você tem que entender que essa sensibilidade que Deus colocou no seu perfil é para a sua comunicação com Ele. Então, por isso que você tem que saber qual é o seu perfil comportamental. Você tem que saber qual é o seu temperamento. Dentro de todas as ferramentas que você recebe de pessoas que Deus usou para treinar e para trabalhar, treinar suas habilidades, para poder estudar e descobrir essas ferramentas poderosas para a gente aí entender o significado para nós, para a gente investir no nosso autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos com base na palavra de Deus, acima de todas as coisas, né? Então, trazendo aqui a estação do inverno, considerando que agora em janeiro nós estamos focando no aprendizado e no serviço. Essa estação é a estação de você ficar introspectiva, é a estação de você entender que você tem que olhar, aprender, buscar aprender e colocar em prática. Porque no inverno espiritual a nossa alma ela está naquele tempo de preparação. Então qualquer sinal que você receber, gente, eu lembro que eu sempre fui assim, Jesus amado, eu sempre fui assim curiosa, sabe, sensível. Eu lembro que quando eu era criança, minha mana tá aqui, provavelmente talvez ela vai lembrar. Glória a Deus. Olha só, Branca tá dizendo, isso é verdade. Às vezes não tenho vontade de fazer. Aí lembro que a senhora falou, é melhor pouco, olha só, do que não fazer nada. É desse jeito aí, é se posicionar. Quando eu era criança, eu ganhei uma tartaruga. E olha que eu tinha medo de tartaruga, viu? Eu tinha medo de tartaruga porque o menino colocou a tartaruga em mim, aí eu fiquei já com medo. Mas eu ganhei uma tartaruga, um filhotinho, que de jeito. E aí eu peguei naquela agonia, né? Só queria socar comida na tartaruga. Eu peguei e coloquei uma banana para a tartaruga comer. A tartaruga comeu, só que ficou um pedacinho, que ela não comeu tudo, ela era muito pequenininha. Eu botei a banana inteira, exagerada, né? Botei a banana inteira e aí nós fomos para a igreja. A gente tinha colocado ela numa caixa com todo o cuidado do mundo e tal. E aí, quando a gente voltou da igreja, demorou um tempinho, né? A gente voltou da igreja, a tartaruga estava virada com as patinhas para cima, tesa, morta, gente. Pensa na dor. Por quê? Porque as formigas que vieram por causa da banana atacaram a pobrezinha. E ela, acho que na coisa de se
de se livrar, né, das picadas, ela acabou virando e não conseguiu, não tinha ninguém em casa. E também, provavelmente, talvez nem visse, né, dependendo. Então, quando eu cheguei, penso na tristeza, a tartaruga estava morta. Aí vai fazer todo aquele processo, porque eu tive que, gente, ainda bem que eu encerrei aquela história de luto, porque eu fiquei muito triste. Mas eu encerrei aquela história. Eu fui e fiz, junto com meus irmãos, não sei se minha irmã Mana, né? Minha irmã Érica vai lembrar aqui. A gente fez o enterro da tartaruga no quintal, gente. Aí colocou uma cruzinha com um palito de fósforo. Eu deveria ter o quê? Uns 8 anos, 9 anos, por aí assim. E aí nós fizemos aquele enterro, mas todo dia eu sentia, todo dia eu queria ir lá abrir, porque eu queria ver como era que estava. Eu me desprendendo emocionalmente daquela tartaruga. Então eu senti bastante tristeza. Mas veja só, eu ia lá para descobrir o que foi que aconteceu. Porque lá no fundo tinha uma pergunta: o que acontece depois da morte? Eu já tinha essa curiosidade. Em outro tempo, eu já me via fazendo gelatina. Tem uma vez que eu fiz uma gelatina, aí eu já era casada, gente, já era quase adulta, né? Porque eu casei com 17 anos. Aí eu fiz uma gelatina e deixei na pia esfriando antes de colocar na geladeira. E de repente esfriou, passou o tempo, esfriou. E as formigas vieram, aquelas formigas piquititita. Sabe aquela formiga que diz que é formiga de açúcar? Gente, quando eu vi aquelas formigas tudo ali em cima, eu disse, gente, o que essa formiga quer aqui? Gente, eu peguei um pedaço da gelatina, fui colocar na pia assim para deixar as formigas vir, porque eu queria ver como era o movimento. Gente, é umas coisas assim que eu perco tempo observando mínimos detalhes. Então isso já você vê algo assim em você, no seu filho, e quando você era criança, você já começa a ver, as crianças, elas já vão dando indícios daquilo que elas vão se interessar. Então já existia em mim uma sensibilidade para olhar para o pequeno, para olhar para os pequenos detalhes, sempre com muita observação. Então quando eu vejo qualquer coisa, hoje ainda é assim, eu vou olhar, tem um sinal aí, tem um sinal de Deus, tem algo que Deus está querendo falar comigo. Então às vezes nesse tempo o inverno espiritual ele serve para isso, para você na sua introspecção, porque na hora da agitação, uma vida agitada não iria me permitir fazer ali, como que pegar um microscópio para poder olhar o tamanho da formiga, para ver como era que a formiga comia, como era que a formiga andava. Você já se perguntou sobre a formiga? Você já pesquisou, você já se viu pesquisando sobre a formiga? Eu já. Como é que a formiga acasala? Como é que a formiga isso e aquilo outro? Porque a formiga é tão piquititita. Como é que as pessoas conseguem discernir? E o Salomão, ele diz assim, vai ter com a formiga, você que é preguiçoso. Como que um animal piquititito pode transformar a sua vida com tantos ensinamentos? Então eu fico nessa vibe de curiosidade. Então é esse momento, o inverno espiritual, é para você silenciar, para você parar, para você ser mais observadora, observar os sinais que Deus ele está te dando dentro dessa estação. Porque quando você é introspectiva, você vai observar detalhes. Quando você está na agitação, não, você passa detalhes importantes, você ignora e acaba que você atropela isso. Mais na frente a conta vai chegar e o preço muitas vezes é muito alto. Então é esse momento que, por mais que pareça que nós estamos sozinhas, silenciosas, é importante, porque é exatamente no nosso interior onde está acontecendo a transformação profunda. Então vai chegar o tempo de você desenvolver a exponencialidade, inclusive dentro do inverno, que é você crescer no seu aprendizado. Glória a Deus. Então não é um tempo perdido, amadas. Não é um tempo perdido, porque a gente vem de uma cultura que a mulher ela tem que estar em atividade o tempo todo para mostrar que ela é produtiva. Agitação, aceleração não quer dizer produtividade. Você tem que respeitar os ciclos, você tem que respeitar esse tempo. Então não é um tempo perdido esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Eu tenho pessoa que diz assim, eu mesmo tenho paciência de ficar assistindo live, não. É o tempo de você exatamente fazer isso. Aí a pessoa não faz, aí acontece o quê? O inimigo vem e comete todos os ataques aí, então acaba se perdendo. Então o inverno é o tempo de você aprender, é o tempo de você servir e se fortalecer no Senhor, que também nós estamos falando disso nesse mês, né? Então Deus ele está ensinando você aqui a cuidar dos pequenos detalhes do seu chamado. Você está sendo chamado aqui para olhar para as áreas da sua vida com uma nova perspectiva, servir a Deus com o coração disposto a quê? Para aprender dele, aprender nele. Glória a Deus.
Então, durante esse detox aqui que nós estamos vivendo, nós estamos aqui reaprendendo. Nós vamos aprendendo e reaprendendo, porque o ciclo, ele não para. Deus, ele não para. Ele é um Deus, infinito. Ele não para. Então, nós estamos aqui reaprendendo a receber de Deus em nossa vida, que no caso é a nossa sala de estar, aqui dentro da nossa configuração. Nós estamos reaprendendo. Então, eu não estou aqui para fazer para você uma aula, para dizer, olha, eu vou ensinar você a você organizar a sua sala, para você fazer essa faxina, em que posição você tem que colocar o sofá, o qual é, primeiro, não sou arquiteta, nem tampouco organize de ambientes, mas eu sou organize da sua alma, glória a Deus, porque eu estou aqui para dizer para você, organize a sua alma, organize a sua casa. Então, quando você organiza a sua alma, você está conectado ao Espírito Santo de Deus, automaticamente a sua casa física, o seu corpo vai se alinhar, e não vai ser da noite para o dia, não é da noite para o dia, é dentro de um processo. Às vezes você vai ter que passar por vários tempos, um tempo de 7 anos, o segundo tempo de 14 anos, o terceiro tempo, e vai acrescentando 7, porque o tempo de Deus, ele é múltiplo da sua própria perfeição, porque o 7 representa a perfeição de Deus. Foi quando Deus fez tudo e finalmente descansei, não porque ele estava cansado, mas porque ele desfrutou de cada etapa da criação. Ele desfrutou no haja, ele desfrutou quando ele pegou e desceu a terra para apalpar o barro e criar o ser humano. Ele desfrutou em todo o tempo. Então você tem que desfrutar, você tem que olhar para aquilo ali não como um peso, você tem que dizer, uau, que trabalho maravilhoso que eu fiz. Então hoje você recebeu um monte de desafio, hoje você conseguiu orar 10 minutos, uau, que oração maravilhosa que eu fiz, que tempo precioso que eu tive com o Senhor, glória a Deus. É desse jeito, é essa a visão, não é para ser um peso. Quando eu trago no detox assim muita coisa, é para trazer em você, causar em você um impacto, mas não é para você um peso, não é para ser um peso, porque se for um peso, então Jesus não está nesse negócio, porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então por que pegaríamos mais peso? A religiosidade traz esse peso, mas a intimidade com o pai, o relacionamento com o pai, não. É você dizer, paizinho, senta aqui no meu sofá, vamos ter uma conversa, viu? Porque nós estamos precisando conversar aqui no sofá, na sala de estar, na sua autoimagem. Então é exatamente nesse ambiente que Deus, ele é acolhido, aleluia. Você precisa abrir a porta da sua sala para o Senhor. Abra a porta, não abra só um pouquinho não. Às vezes a gente abre com tanta timidez, né? Com tanto receio que a gente não sabe, até por vergonha. Não, escancare a porta e diz, pode entrar, Senhor, fica à vontade, dá logo aquele abraço nele, assim, sabe? Chama ele logo lá para sentar no sofá e diz, eu vou preparar aqui uma coisa, um chá para nós tomarmos, e coloca esse chá e tome, pega a palavra e vamos conversar e vamos, eita glória. É desse jeito aqui. Então quando eu falo, não sei vocês, mas é a minha mente aqui viaja. Então é o lugar de você acolher Deus e também acolher os relacionamentos, porque a intimidade com Deus, ela precisa ser em formato de cruz. Como é isso, Gleide? Primeiramente você se relaciona com Deus quando você fala diretamente com Ele. Aqui está o vertical. Você se relaciona com Deus também quando você faz esse movimento horizontal. O horizontal representa o quê? As relações, eu interajo com a pessoa da esquerda, da minha frente, aqui, da direita, e por aí vai. Esse movimento de cruz, entende? É exatamente o relacionamento com Deus, é o relacionamento da cruz, e quem está na cruz é Jesus. A cruz representa Jesus. Ele não está mais lá fisicamente, ele ressuscitou exatamente para mim reconectar com Deus, porque o diabo veio e quebrou essa cruz, destruiu esse elo. Destruiu, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e nós hoje temos a oportunidade de nos reconectarmos com o Senhor. E nós interagimos com Deus quando nós estamos aqui interagindo umas com as outras, porque nós somos feitas à imagem e semelhança do Senhor. Glória a Deus. Então a sala de estar da alma é onde Deus vem, se faz presente, onde Ele fala com você, onde Ele lhe dá direções, onde a sua fé se torna mais profunda e a sua vida se alinha com o propósito do Senhor. Glória a Deus. Então não é apenas um lugar físico, né? É um lugar espiritual, onde você recebe o conforto e a direção de Deus. Nunca mais olhe para as coisas com um olhar natural somente, tá? Entenda que o natural sempre vai revelar o espiritual. Quando você olha para o natural, você consegue ter posicionamentos diferentes. Glória a Deus. Shalom, minha amada. Valquíria, seja muito bem-vinda em nome de Jesus.
Vamos ver aqui alguns tipos de ataques espirituais que nós sofremos durante a exponencialidade. Então, é importante falar também aqui sobre esses ataques que surgem, porque você pode achar, não, então já chegou na exponencialidade, tá tudo certo. O inimigo ele vai atacar você em todos os ciclos. Ele não quer que você se conecte com Deus, de jeito nenhum. Olha, desde que você nasceu, o diabo fez de tudo para matar você. Desde, na verdade, que você entrou lá no útero da sua mãe. O diabo faz de tudo, ele cria situação para matar você. Para que você não avance, para que você não prospere, para que você não cresça, para que você não se conecte com Deus. Porque você é um grande projeto de Deus na terra. Então aqui no versículo que nós lemos, você vê que ele vai falar, o versículo vai nos dizer que Deus ele vai fazer você crescer. Deixa eu ver aqui como é que ele fala para eu não trazer contextualização errada. Ó, a sua descendência vai tomar posse de nações. Então a sua família vai crescer absurdamente. A sua descendência vai tomar posse, a família dos seus descendentes, porque a sua família, a minha e a sua família, você tem que ver essa família como uma grande nação. Então você é o presidente dessa nação. Então como é que você quer que essa nação cresça? Você, como uma boa presidente, você não vai querer de forma nenhuma que a sua família não prospere. Então, toma essa direção na sua vida em nome de Jesus. Olha só, os ataques espirituais que surgem é quando você busca se posicionar para expandir no Senhor, para crescer, né? Expansão fala disso, de crescimento. Exponencialidade fala de crescimento absurdo, avassalador, sabe? Aquele crescimento que está fora do seu controle. Exponencialidade, coloca na sua cabeça. Exponencialidade é um crescimento sobrenatural, que não é você que provoca esse crescimento. Não, é o crescimento sobrenatural, vem de Deus. Então quando você se posiciona aí para expandir, para crescer, para cumprir o seu propósito em Deus, o inimigo ele não vai ficar parado de forma nenhuma. Então ele vai tentar desestabilizar você, atacar áreas mais vulneráveis em sua vida. Por isso que você tem que estar já orando, cobrindo-se com toda a armadura de Deus. E ele vai fazer exatamente porque existem espíritos e malignos, né? Demônios das trevas, principais e potestades específicos aqui para atuar contra você. Então, eu estou falando sempre que eu estou trazendo nesse mês aqui Moloque, Leviatã, Belial e tal. Vou trazer mais alguns outros no longo das lives para não também causar aquele assombro de tanta coisa. Mas olha, todos os demônios que estão debaixo de comando desses tronos, porque Moloque, Leviatã, Belial, Azerá, né, Deus do Sol e tantas outras coisas aí que, para quem participou da Masterclass, onde eu falei dos ataques das portas da alma, vai entender melhor isso aqui. Então todos esses aqui são tronos, está escrito na Bíblia, tronos que estão estabelecidos nas regiões celestes. Jesus se estabeleceu lá, ele é o rei lá, e ele estabeleceu você como também sacerdote, como rainha, para você se posicionar contra os demais tronos. Então é como se você estivesse em uma grande reunião em que você tem na sua boca, na sua mão, a oportunidade, a autoridade para poder você mandar, para você desfazer o que a oposição está dizendo. Então é você que manda o comando para a terra quando você está posicionado no Senhor. Agora, quando você não está posicionado, os tronos fazem o que quer. Você não sabe que tempo que está recebendo ataque. Então aqui na terra você não reage. Então você está o tempo todo nas regiões celestes, espiritualmente falando, você está lá estabelecida. Então como é que você está lá? Com a cara para cima? Não, é conectada com Deus, que eu e você precisamos estar, para que nós venhamos vencer esses ataques. Tem ataques aqui específicos dentro do tempo, do ciclo de Deus, dentro das estações bíblicas e dentro também aí dos padrões espirituais. Existem ataques de tronos específicos para cada época. Essa é a época aqui de Moloque. Ele vem regendo, mas ele também, debaixo dele, tem outros tronos que também juntam-se. Então a junção desses tronos são as potestades. Potencializa a força desses principados. Então esses principados são o quê? São os anjos caídos, que caíram lá junto com Lúcifer. Então entenda isso. Então eles têm toda a organização, eles aprenderam com o próprio Deus. Então tem uma hierarquia. Quando eles faziam parte do reino da luz, eles sabiam de qual hierarquia eles eram. Então, usando esse modelo, o diabo ele é um imitador, ele não cria nada. Então ele cria a partir daquilo ali. Ele vai na inveja, né? Ele vai fazer exatamente
copiar, não é criar, é copiar a ideia de Deus, só que para os objetivos dele, para o mal. Então, Moloque no tempo que você está buscando, vivendo o tempo, o ciclo da exponencialidade, o que é que Moloque vai fazer? Ele vai fazer de tudo para desviar sua fé do seu propósito. Ele vai trazer idolatria. Quando você está crescendo, aí você vê que as pessoas, vamos pensar assim, ó, você está alcançando a exponencialidade na sua vida financeira. Você não tinha recursos. De repente, Deus começa a abençoar e você começa a ter dinheiro, começa a ter aquilo ali. O que é que Moloque vai fazer? Fazer você idolatrar o dinheiro. Aí ele vai fazer você idolatrar o tempo, porque você está dizendo assim, olha, eu estou ganhando dinheiro aqui, é porque eu estou trabalhando, então eu vou trabalhar um pouco mais. Aí ele vem, ó, fazer você ficar presa dentro do tempo, para que você fique exatamente ali, impossibilitado de avançar na próxima fase, porque você fica presa. Ó, em cada ciclo, Deus ele quer que você vá subindo o degrau. Vamos imaginar esses ciclos como se fossem degraus. Ele quer que você vá subindo, mas o inimigo não, ele quer paralisar você no ciclo. Então, tem mulheres que em cada fase, em cada área da vida, tá presa dentro de um ciclo. Por quê? Porque veio o ataque espiritual, ela não sabia que era ataque, ela não entendeu quem era que estava atacando, por ela não saber, por falta de conhecimento. Meu povo perece, diz a palavra. Então você não soube como se posicionar, como orar, como guerrear, como jejuar, porque ó, tem para cada estação tem uma ação, tem uma arma espiritual que você precisa usar. Nós vamos aprender um pouco mais desses detalhes quando nós começarmos a estudar as tribos de Israel, onde você vai ver que cada tribo ela foi posicionada por Deus em uma parte ali da guerra. Então tem aqueles que ficam de linha de frente, tem aqueles que ficam na retaguarda, tem aqueles que ficam dando a cobertura. Então tudo isso aqui é dentro de um contexto bíblico. Então se você não sabe qual é a sua posição na guerra, como que você vai se posicionar? Deus chamou você para você ficar na retaguarda, você vai querer tomar linha de frente, você vai tomar porrada porque você não está preparada para isso. Se você não sabe como é que você vai se posicionar, então o inimigo ele vem atacar exatamente trazendo tudo isso aí com base naquilo que você não sabe, porque o inimigo ataca eu e você por causa da nossa ignorância. Então o conhecimento é que vai nos libertar, é que vai fazer a gente aprender aquilo que precisamos colocar em prática. Então em áreas aí que parecem mais confortáveis, o inimigo vai fazer você exatamente se sentir assim. O inimigo vai fazer você idolatrar. Aí você começa a idolatrar seu casamento. Ai, meu casamento está vivendo a melhor fase, então eu não posso mais fazer mais nada, eu tenho que ficar aqui desfrutando do meu casamento. Não é desfrute, é idolatria. Meu Deus. Então vamos vigiar, né? Estarmos atentas em nossas orações, temos que ser intencionais. Leviatã, ele ataca como? Nesse caso aqui, na exponencialidade. Ele vai tentar gerar confusão, divisão na mente, nos relacionamentos, né? E aí ele vem roubando a paz. E aí vem exatamente para você duvidar do seu chamado, porque você vai dizer, Deus aqui nunca foi eu. Foi eu. Tudo sou eu. Sempre foi eu. É eu fazendo aí o que eu quero. E aí o que acontece? O orgulho, porque Leviatã é o rei do orgulho. Aí você vai naquele sistema e tal, eu cresci, agora eu sou. Aí você vê aquela pessoa que cresceu, tipo, ela veio de uma raiz de pobreza e de repente ela tá lá em um status, ela virou uma pessoa muito famosa, uma pessoa que virou uma médica e agora vem um status. Gente, muitas vezes não é nada daquilo ali, mas ó, para ter grandeza, para dizer, eu cheguei aqui por causa dos meus esforços. Você vê muito nas pessoas que não creem em Deus, né? Os ateus, eles trazem muito isso aí. É Leviatã atacando ali, gente. É Leviatã montado nas costas. O orgulho de não querer reconhecer que existe um Deus acima de todo o principado e potestade, acima de todos os deuses. E Belial, ele atua para tentar destruir a sua autoridade espiritual e para manter você fora do alinhamento do propósito de Deus. Porque se você, a autoridade vai fazer você se posicionar. Quando você está em uma era crescente, imagina, cresceu financeiramente, de repente você está tendo bastante recursos financeiros, você tem que usar a sua autoridade. Quem é que manda em você? E em quem que você manda? Quem manda em você é o dinheiro ou é você que manda no dinheiro? Então a sua autoridade ela é estabelecida assim. Olha, você não manda em mim. Você não é o meu senhor, muito pelo contrário, você é o meu escravo. Então, a autoridade eu exerço sobre você.
Só que Belial, ele vai fazer de tudo para poder fazer com que o dinheiro seja o seu senhor. Aí entra mais ataque ainda de Mamon, porque quando entra aqui no senhorio relacionado ao dinheiro, vem Mamon também, e outros principados aqui que eu não coloquei. Mas são ataques aí que vêm de diferentes formas, vêm em diferentes áreas da nossa vida. Para quê? Para nos tirar do propósito, porque o próximo ciclo é o ciclo do desfrute. Então você já vai receber finalmente a bênção do Senhor. Aí você vai estar ali na porta. Se não vigiar, perde toda a bênção, porque o diabo, ele já veio trabalhando exatamente para roubar. O foco dele é roubar o fruto. Então ele já vem comendo pelas beiradas. É a passagem lá que vai falar dos gafanhotos, onde ele vem em cada fase atacando diferentemente. E se você não se posicionar, vai acontecer que ele vai destruir toda a sua lavoura. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê discernimento. É isso que nós estamos buscando aqui, e nós estamos jejuando. Querida, não fuja do jejum. Jejum, pelo amor de Deus. Jejum todo dia que você puder. Não dê corpo mole, não, sabe? Não dê moleza para o seu corpo. Não dê moleza para a sua alma. Não deixa a sua alma governar. Só deixa a sua alma governar se ela estiver guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma alma dominada pelo Espírito de Deus, ela se rende. É para jejuar? É para jejuar. Faça igual a Davi. Se aquieta a minha alma. Porque você tem que esperar em Deus. Não é eu que eu tenho que esperar em você para poder você me dizer o que é que eu tenho que fazer, não. Eu preciso ouvir Ele. Eu preciso estar conectado o meu espírito precisa estar conectado no Espírito Santo de Deus. É sobre isso. Então a necessidade aqui é nós nos mantermos vigilantes na oração, no jejum, porque quando esses ataques vêm, eles vêm para destruir. Mas qual é a chave? Manter o posicionamento correto naquele ciclo. Então você precisa permanecer firme na sua palavra, na palavra do Senhor, na direção do Senhor. E qual é o comportamento aqui, o posicionamento que eu e você, como mulheres sábias e posicionadas, devemos ter nesse tempo da exponencialidade? Olha só, quando nós estamos nesse tempo da exponencialidade, nosso comportamento precisa mudar. Nós precisamos, avançar, porque até então nós tínhamos que estar aqui perseverando, O ciclo anterior foi o ciclo da perseverança. Então eu vou usar todas as armas que eu usei nos ciclos anteriores para me fortalecer aqui. Para quê? Para eu exercer uma autoridade sobrenatural acima de tudo. Então eu preciso de ser uma mulher de fé inabalável. Não é uma fé qualquer. Você sabe o que é uma fé inabalável? É aquela fé que vem o que for. Não é aquela fé de dizer eu sei e tal. Não é aquela fé que vem todo, porque o inimigo vai colocar porrada. É exponencialidade para ele também. Ele vai querer vir, crescendo no ataque. Ele vai vir com toda a força para poder paralisar você. Mas só que você vai ter uma fé inabalável. Se você seguir o passo a passo, se você jejuou, se você se consagrou, você vai vir. Quando chegar nessa época aí, o inimigo vai vir com tudo e você vai dizer, pode vir porque a minha fé é inabalável, as minhas costas estão grossas aqui, ó. Pode vir porque eu suporto, porque Cristo é a minha rocha e Ele habita em mim. Não é pela sua própria força, mas é pela força, pelo braço do Senhor dos Exércitos. Então, mesmo que se levante aí tantas e tantas dificuldades, você não vai ficar paralisada, você vai crescer de uma forma sobrenatural. Então, não recue diante dos desafios. Quando você estiver entendendo, eu estou perto de receber uma grande vitória. Toda vez que você está passando, você está fazendo tudo certinho. E aí você começa a ver que tem uma pressão sobre você para você desistir de tudo. É exatamente esse momento que você tem que viver essa força, essa fé sobrenatural. E aí você vai colocar como em prática? Na sua vida espiritual. Então a sua vida com Deus, ela precisa ser mais forte do que nunca nessa fase, tá? Você tem que ser uma mulher inabalável. Então, no tempo da exponencialidade, a sua oração, seu estudo da palavra, sua conexão com o Espírito Santo precisa ser constante, mais do que nunca. Se você lia 4 capítulos, tu vai passar a ler 8. Se você jejuava 2 horas de jejum, faz até vergonha. Se você jejuava 8 horas de relógio, você vai agora jejuar 16, 24, 3 dias, uma semana, 7 dias. É isso que você tem que fazer. Então não tem espaço aqui para negligenciar, porque se você negligenciar, você vai ser sucumbida.
E nessa fase aqui, ó, de ataque, o inimigo ele vem e inclusive ele ataca e rouba você. Na última fase lá de destruição, porque o diabo ele vai vir com esse ataque de destruição. Na última fase lá dos gafanhotos, ele devora a lavoura toda. Então já está perto, a lavoura já está formada, só está faltando um pouquinho de tempo para poder você chegar lá e colher os frutos. E o diabo ele vai fazer de tudo. Então não é a hora de você negligenciar, não é a hora de você negligenciar o estudo da palavra, não é a hora de você negligenciar. Não, por quê? Porque você já foi treinada em cada fase. Você está sendo treinado aqui todos os dias. Estou dizendo, lê a Bíblia, mulher, jejue, mulher, olha, mulher, louve ao Senhor diante das adversidades, levante o altar de adoração. Todo dia eu falo isso para você na live. Levante o altar de adoração ao Senhor na sua casa. Quando você levanta um altar de adoração, todos os outros altares que foram levantados, até mesmo inconscientemente, quando você ligou uma televisão, quando você declarou uma palavra, quando alguém está ali que não é do mesmo elo que você, uma pessoa, um marido que você tem que não é cristão, uma pessoa que mora com você. Então quando você não faz isso, você não levanta esse altar de adoração que está ali imperando, aí Jesus vai fazer o quê? Jesus vai dizer, eu não posso ficar nessa casa, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Aqui é treinamento. A palavra é essa mesmo, minha amada Flávia. Treinando em cada fase, é isso mesmo. É treinamento. Vida com Deus é treinamento. Educação de filhos é treinamento. Inteligência emocional é treinamento. É autotreinamento. Levante altar de adoração. Esse é o maior treinamento que você precisa fazer todos os dias. Quer ver um hábito que eu tenho? E que tem dia que eu não estou com um pingo de vontade de fazer? Todo dia, quando todo mundo dorme, eu espero todo mundo dormir. E aí eu vou, geralmente eu faço o devocional com minha filha na hora de dormir, na hora dela dormir. Aí depois eu volto pela casa, orando, declarando o Salmo 91 e vai expulsando, vai expulsando. Tem dia que é uma batalha. Olha, a maioria das vezes eu recebo cada ataque na hora de dormir. Mas eu declaro todo dia, depois que eu faço o processo, todo dia eu declaro, ó, em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Porque eu vim de um processo de ansiedade e eu sei o que é passar a noite em claro, a noite inteira tendo crise de ansiedade, vendo todo mundo em casa dormindo e eu, por não estar posicionada no altar do Senhor, tá ali tendo taquicardia, tendo insônia, tendo tantas confusões, tanto problema na mente, tanta perturbação de ataques, de memórias vindo de histórias, de feridas de dor da alma, e eu tá ali, ó, sem poder até mesmo falar nada, porque tipo, isso aqui é ataque espiritual, mas um ataque espiritual exige um posicionamento. Cadê o posicionamento que eu não tinha? Mas quando o Senhor foi me conduzindo nesse processo, ó, então aqui não é hora de você negligenciar, de forma alguma, você está crescendo, então a sua espiritualidade ela precisa acompanhar esse crescimento. Outro ataque aqui na autoimagem, você precisa aumentar a sua visão sobre você mesma. A Bíblia diz aqui, ó, alargue a tua tenda. Então Deus ele já está tendo uma visão de crescimento exponencial para você. Está dizendo, mulher, se preparei, porque o que eu vou mandar, se você não alargar, você não vai suportar. Às vezes Deus, por misericórdia, ele não dá a bênção, porque ele disse, se eu der, não suporta, não aguenta, não preparou o ambiente, não preparou o terreno para receber essa grande colheita. Então não tem como. Deus, ele não vai desperdiçar suas pérolas, ele não vai desperdiçar suas sementes. Então é o momento de você olhar para si e você se ver como grande, como Deus diz que você é. Então Deus ele já te vê de maneira grandiosa. Então você precisa aprender a ver conforme o Senhor vê. Como é que você vai fazer isso se você não estiver lendo na palavra? Então a exponencialidade aqui, ela começa com a visão de quem você é em Cristo. E não é falácia, não é da boca para fora. Porque tem mulher que diz, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, mas tem uma vida de derrota, sabe por quê? Porque não mantém uma fé inabalável na hora dos ataques. Não entende os tempos, as estações de Deus, os ataques, e aí fica assim, ó, atrapalhada. Que o Senhor nos guarde de tudo isso. Então, quando você se vê como Deus te vê, você vai começar a agir com muito mais confiança e com muito mais coragem. Então, você tem que se desafiar. Por isso que eu incentivo demais, gente. Eu incentivo demais quando eu vejo a pessoa com dificuldade. Então, tem dificuldade, pois você vai crescer naquilo ali se você confrontar naquilo que você tem dificuldade. Aí eu tenho dificuldade de orar, pois você vai orar. Eu desafio você a orar. Aí eu tenho dificuldade de fazer uma live. Eu vou convocar aqui, ó. Tô esquecida não, viu, Paula? Eu já tô falando com você. Vamos fazer essa live em nome de Jesus. Vamos avançar em nome de Jesus. É treinamento.
Vida com Deus é treinamento. Glória a Deus. E nos relacionamentos, como é que acontecem esses ataques? Em tempos de exponencialidade, você vai sendo desafiada também a expandir seus relacionamentos. Então, sua capacidade de se relacionar com as pessoas, com os propósitos de Deus, deve crescer. Então, qual é o tipo de relacionamento que você tem? O seu relacionamento cresceu, o seu casamento cresceu. Então, o relacionamento com os seus amigos cresceram, precisa crescer. Se você não tiver um relacionamento crescente, então, você tá parado. Por isso que você tem que entrar lá no terceiro ciclo e fazer o balanço. Agora aqui é como se você, na exponencialidade, que já é o sexto ciclo, é a hora de você fazer um rebalanço. Porque você pegou lá no terceiro ciclo, você botou na peneira, né? Só ficou quem tinha de ficar ligado aí ao propósito do Senhor. Aí, se essas pessoas permaneceram com você até agora, então é a hora de você fazer análise. Esse relacionamento cresceu? Eu cresci sozinha? Essa pessoa cresceu sozinha? Então aqui não tem Deus, não tem a exponencialidade de Deus, porque quando o crescimento sobrenatural de Deus chega expandindo pela direita e pela esquerda, é isso que o versículo diz. Então amplia o lugar da sua tenda, porque eu vou transbordar por todos os lados, você vai ser abençoada. Então, se a pessoa que anda com você, ela não foi abençoada, então tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está errada e você precisa fazer um rebalanço. Então, a mulher sábia, ela sabe fortalecer vínculos, ela tem sabedoria nas suas palavras, ela é intencional quando ela lida com aqueles que estão ao redor. Então, nessa fase aqui, nesse ciclo, você já cresceu, você já amadureceu no seu propósito, no seu chamado, naquilo que você está querendo fazer. Então, é necessário para você crescer, você ter posicionamento, mas tem algo que acaba sendo muito mais do que posicionamento aqui. Tem que ter coragem. Crescer exige coragem. Mas eu quero que você entenda algo. Deus, Ele te chamou para o crescimento. Você, em cada fase da sua vida, você cresceu. Você desenvolveu. Mas chega uma hora que é um crescimento sobrenatural. E aí todo o crescimento tirou você de uma zona de conforto. E quando chega essa fase aqui, no contexto espiritual, mais do que nunca. Então, para você ser uma mulher ousada no Senhor, você precisa ter coragem de crescer. Para isso, você precisa sair da zona de conforto. Glória a Deus. A exponencialidade nos chama para expandir nossa visão e nossa atuação. Muitas vezes Deus vai te chamar para dar passos grandes e ousados. E não é fácil. Não mesmo, não é fácil. Sabe como é que você detecta quando você está entrando nesse ciclo da exponencialidade, do crescimento, do sobrenatural? Quando você está sendo confrontado na sua autoimagem. Aí você diz assim, poxa, mas eu queria tanto fazer isso, mas eu não sou capaz. Aí que voz é essa que o inimigo está dizendo? Peraí, Deus está me chamando para crescer. Eu vou alargar aqui, ampliar minha tenda, eu vou crescer. Então aquilo que o inimigo está dizendo que eu não sou capaz de fazer, eu vou fazer. Pois é aí que eu vou desafiar-me. Eu vou fazer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Deus, Ele já me viu fazendo aquilo que eu digo que eu não sou capaz de fazer. Então precisa bastante desse posicionamento, dessa coragem. Lembre que o Senhor está com você. Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem para você crescer. Ele não te deixa sozinha. Ele está caminhando com você. Na caminhada, Ele está indo com você. Ou você acha que quando Deus usou Salomão para dizer, ensina o menino no caminho em que ele deve andar? Ou será que você acha que Deus, Ele não fez isso? Tudo que Deus, Ele disse para nós fazermos, Ele já fez. Porque a princípio é Ele que faz e faz parte da natureza dele. Então, Deus, Ele está caminhando com você no caminho. Ele não diz só deixa você sozinho, empurro, não tem essa não. Ele está caminhando com você, te treinando no caminho. Glória a Deus, Ele está com você. E Ele vai estar quebrando as limitações da sua mente, do seu coração. Então não tem por que temer. Então chegou o momento de você sair, né, amada, desse lugar de estagnação e avançar para um novo nível. Então traga toda essa concepção para o que você for realizar, mas entenda que os ciclos de Deus, ele acontece também em milésimos de segundos, dentro de coisas que você está vivendo, que você está aprendendo, que você está fazendo. Em todo o tempo, ó, são ciclos e ciclos de Deus, olha só. Gente, só Deus para fazer essas coisas. Então, amados, para nós finalizarmos aqui, vou concluir aqui falando para vocês, né, dando
um resumo, que o ciclo da exponencialidade em todas as áreas da nossa vida não é apenas no contexto da vida espiritual, para você entender. Porque às vezes o crente fica muito, na vibe do espiritual. O espiritual é a base, é necessário, mas as outras áreas também precisam crescer. Então, a exponencialidade, esse ciclo, abrange todas as áreas da nossa vida. Então, se você deseja expandir o alcance do seu chamado, se você quer expandir a sua mensagem, então você tem que fazer um investimento maior. Você tem que fazer um investimento maior, não tem jeito. Então você precisa ter uma visão grande, uma visão abrangente sobre tudo aquilo que Deus quer fazer em cada área que você se propõe a alcançar algo em Deus. Então isso inclui sua vida profissional, isso inclui seus relacionamentos familiares, sua maternidade, seu ministério, sua autoimagem e principalmente sua conexão com Deus. Então essa expansão de cada área aí, ela vem de um alinhamento com os propósitos do Senhor. E se você muitas vezes não tiver alguém para te ajudar, você não vai conseguir. Olha como você chegou até mim. Você chegou até mim porque você estava com dificuldade para orar. Quer dizer que eu sou expert nisso, que eu sou a bambambam? Não, é porque eu estou dizendo, olha, eu cresci nisso porque eu me posicionei. Olha eu contando que algum tempo atrás, aqui alguns anos atrás, eu sofria de crise de ansiedade. Você pode olhar para mim, hoje você pode dizer, imagina, a pastora Gleide sofrendo de crise de ansiedade. Pois é, ninguém sabia, ninguém via, porque na minha cara nem parecia que eu tinha problemas internos, problemas de autoimagem. Não parecia que eu tinha esses problemas. Mas depois que chega uma hora que o negócio vai crescer. Deus, ele tem um chamado para você. E até essa ansiedade, essa depressão, ela vai crescer para quê? Para ir para fora. Quando você entra em um processo de ansiedade, de depressão, de síndrome de pânico, disso, daquilo outro, de uma enfermidade, Deus está dizendo, olha, veio para fora a dor, o grito da sua alma. É isso, então não é para você se recolher e ficar lá desesperada. Ai, coitadinha de mim, porque eu sou meu Pai do céu. O cocô do pombo caiu na minha cabeça. Eu sou uma azarada. Porque essas coisas só acontecem comigo. Está repreendido esse espírito de autocomiseração, vitimização do inferno. No nome de Jesus, sai. Sai no nome de Jesus. Porque é para você agora, se posicionar. Chegou pra mim, o ataque chegou, vou entender por que eu tô entrando nesse processo aqui. Por que eu tô ficando triste direto, a depressão tá chegando, por quê? Vai ter momento que você vai ficar depressiva. Agora uma coisa é você estar depressiva e você ser depressiva. Não, o ser fala da sua essência. Porque olha só, em um momentozinho assim você fica com alguns conceitos. Eu falei aqui do inverno, a forma como tem, a facilidade que nós temos no próprio inverno, nós absorvemos uma tristeza. Porque você já viu que nos filmes, quando acontece alguma coisa que tem um clima de tristeza, olha na janela, tá chovendo. É à toa? Não é, porque o inverno, ele nos chama para isso. A chuva nos chama para esse lugar de introspecção, de estar analisando, de estar refletindo. Só que às vezes a gente não respeita o inverno. Tem que respeitar o inverno espiritual, amadas. Tem que fazer silêncio. Esse não é o momento de sair por aí gritando para tudo quanto é lado, não. É esperar o crescimento. Dentro do inverno você cresce. Quando você aprende como você tem que se posicionar. Glória a Deus. Se você não faz isso, você não se posiciona. Então, se posicione, minha amada, para você viver um novo tempo de Deus. Lembrando que a exponencialidade de Deus, ela está chegando para você nesse tempo. E Ele quer expandir sua vida de uma maneira sobrenatural. Então, vamos juntas nos levantar aqui nesse propósito para tudo aquilo que o Senhor tem nos preparado. Inclusive, eu chamo você que quer viver o exponencial de Deus. Esse é o momento de você vir para o Detox VIP. Eu estou chamando vocês. Ontem eu fiz uma reunião e eu expliquei lá na reunião que eu não vou conseguir abrir muitas vagas. Por quê? Nesse Detox VIP vai ter um diferencial. Todo o desafio vai continuar. Só que agora eu vou caminhar lado a lado com você que for entrar. Eu vou pegar na sua mão e eu vou dizer qual é a área da sua vida que você quer transformar. Qual é o alvo, qual é o objetivo, como é que você vai fazer. Vamos detectar aqui em qual tempo você está. Então nós vamos ter reunião
Toda semana, vamos ter aula toda semana, que eu vou estar falando com vocês. Toda semana vamos estar trabalhando ali dentro de uma configuração já planejada, sabe? De algo que você está recebendo bem estruturado para poder você se posicionar e ter a transformação na sua vida. Porque uma coisa é eu ficar aqui dizendo, mulher, se posicione, mulher, faça isso. Aí você pode dizer, meu Deus, com tanto desafio que eu tenho, com isso, aquilo, outro, fica no desespero, não consegue. Venha, venha. Venha em nome de Jesus Cristo. Venha e vamos sentar juntas, nós temos um ano inteiro para nós trabalharmos essas áreas aí. Eu não vou dizer a você que você vai ser perfeita, você não vai. Eu não sou perfeita, a minha vida não está perfeita, mas eu estou caminhando rumo à perfeição. Então, nós nunca estaremos completos, porque no dia que nós nos acharmos completos, sabe o que acontece? Leviatã monta nas nossas costas, a gente diz, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais de aprender, eu não preciso de conhecer mais. Então, isso aí não faz parte de Deus, não faz parte da natureza de Deus. Eu quero chamar você para você viver esse propósito. Então, eu quero inclusive, algo que eu acabei não falando ontem, mas eu quero que você tenha esse conhecimento. Vai chegar o momento, amados, porque o Detox VIP, diante de tudo aquilo que a gente vai oferecer, mentorias semanais em grupo, masterclasses, uma masterclass por mês, serão 12 masterclasses. Quem participou das masterclasses aqui sabe o quão poderoso que foi. Foram 4 masterclasses que a gente fez. Só nas masterclasses aqui, vou considerar que vou colocar por baixo, porque foi mais do que isso. Vamos considerar aqui que foi 6 horas de masterclass, foram 24 horas, é como se você tivesse ali, trabalhando, foram 4 masterclass. Então, é como se você tivesse o dia inteiro em uma imersão. Então, imagine só você ter 12. Então, vamos imaginar aqui, 12 masterclass, às 6 horas, vamos dizer que fosse 6 horas, porque acaba sendo de 7 a 8, tá? Imagine aqui, seriam o quê? 72, imagine só, 72 horas, 12 meses. Aqui, essa conta tem alguma coisa aqui. 720 horas, não é 72 não, é porque eu acabei não colocando o zero aqui. Serão 720 horas de aula. Você já pensou o que é isso? É onde que tu vai receber isso? Por esse preço aqui? Nunca! Pode acreditar. Pode acreditar. Então você vai ter acompanhamento dentro de um grupo que nós vamos colocar, vamos criar um outro grupo exclusivamente para tratar das ações de vocês. Vamos lidar diretamente. Aí você vai dizer, a minha ação que eu quero é essa daqui. Então vamos desenvolver estratégia, uma a outra vai ajudando e nós vamos nos fortalecer. Você vai receber planilhas, materiais exclusivos de PDF, você vai receber gravação de lives exclusiva, você vai ter, se você entrar sendo as 3 primeiras, você vai ter inclusive acesso a uma mentoria individual comigo de 6 encontros. Só essa mentoria aqui, se você fosse fazer hoje, você pagaria R$1.500. Só essa mentoria aqui. Dentro de um contexto aqui que eu estou colocando de 6 encontros. Porque se fosse de mais encontros, uma mentoria de 1 ano, gente, dependendo aí, até R$12.000. Pode acreditar que eu já fiz essa proposta e já tem pessoas já no interesse e pessoas pagam. Eu já paguei, não vou mentir pra você. Eu tô aqui pra você, eu tô aqui hoje com o conteúdo, com a base que eu tenho. Quem me conhece de perto sabe que eu não paro de investir em mim. Eu não paro de forma alguma. Então você vai ter muitos bônus. Então se você fosse, ontem eu apresentei isso aqui, eu coloquei cada preço do que fosse, se você fosse pagar separadamente. Aí se você fosse juntar todo esse pacote aqui, tudo isso que eu ofertei aqui, que eu vou ofertar nesse Detox VIP, você pagaria mais de R$20.000. E as pessoas pagam. As pessoas que são exponenciais, as pessoas que têm mentes exponenciais pagam, tá? Mas eu sei que você está crescendo agora, você está chegando agora. Você não tem ainda essa maturidade, você ainda não tem ainda essa realidade financeira. Então, Deus ele me chamou para trabalhar com você agora. Então, entenda, não é esse preço todo. São apenas 12 parcelas de R$108 que você vai pagar no cartão de crédito. Ou você vai pagar R$997 à vista. Mas não vai ter isso mais em canto nenhum, não. E outra, ao longo do ano, esse preço aqui ele vai subir. Ele vai subir. Eu vou manter esse preço aí até o 2º, 3º mês, porque tem mulheres que vão entrar depois, tá? Vão entrar depois. Mas esse preço aqui não tem como sustentar isso. Eu tô fazendo isso aqui exclusivamente para vocês. Entendam isso em nome de Jesus. É chegado o tempo de você se posicionar. Você quer ser exponencial? Agora é a hora de você se desafiar. Porque Deus está chamando você para você agir. E Ele está dizendo, deixa que eu vou trazer a exponencialidade sobre você. Quando chegar o tempo lá da exponencialidade, dentro daquilo que a gente vai estar trabalhando, você vai ver.
você vai crescer de uma forma absurda. Glória a Deus. Eu espero você em nome de Jesus, mas por favor, seja consciente, seja responsável, não faça loucura, tá? Não faça loucura e tal, não vá se endividar, tipo, ficar procurando fazer empréstimo de cartão, empréstimo de não sei o que. Ó, se você sentir que essa é a direção, é a única estratégia, e você se responsabiliza para poder você ser uma pessoa correta, faça aí conforme você entender a direção, mas não vá pedir dinheiro na mão de agiota, trazer a maldição para sua vida, não, porque tem gente que fica tão louco para mudar de vida, que vai fazer certos absurdos, que vai fugir dos princípios. Aquilo que você precisa fazer para você vir, atente, isso vai trazer maldição para sua vida, vai fugir dos princípios do Senhor. Então confie no Senhor e Ele vai te dar. Talvez não seja a época de você entrar agora, talvez não seja, então tá tudo bem, mas uma coisa é certa: se eu coloquei um limite máximo de 15 a 20 mulheres. Se eu tiver 2 mulheres, eu vou dar a mesma intenção. Se eu tiver uma mulher, essa mulher vai ser privilegiada, né? Eita Deus do céu. Mas eu sei que vai ter mais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Vamos estar orando ao Senhor, aproveitando aqui para finalizar a nossa live. Deus continue abençoando poderosamente a minha e a sua vida. Vamos avançar, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui para nós finalizarmos. Eita glória, o ano inteiro, é isso mesmo. Deixa eu puxar aqui. Gente, eu vou colocar a gravação da reunião lá, tá? Isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, ó, Aninha me ajudando aqui, ó. Glória a Deus, é minha assistente. Glória a Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, perguntem, tá? Assistam a gravação, vamos avançar em nome de Jesus. O ano inteiro que alguém vai estar segurando na sua mão, é isso aí. Eu tive pessoas que fizeram isso comigo, tá? E ai de mim se não fosse. Eu tenho, na verdade, é essa. Então, olha só, Aninha falando que eu já vim de mentorias antes de Masterclass e foi um verdadeiro destravar. Mentoria de grupo, mentoria individual. Estou ainda no processo, mas o avanço já foi grande. A raiz está sendo bem fincada. Glória a Deus. Acompanhamento de grupo, planilhas, materiais em PDF, gravação de reunião. Isso mesmo. E as 3 primeiras serão beneficiadas de uma forma incrível. Gente, isso aqui não existe, não. Não existe, não. As 3 primeiras terão acesso a uma mentoria individual de 6 encontros comigo. Então, qualquer dúvida, entre em contato em nome de Jesus. Vamos nos desafiar em nome de Jesus Cristo. Então, eita glória, olha só, Paula já disse que não larga mais a minha mão. E foi exatamente na hora que eu fiz esse movimento aqui, Paula. Você percebeu? Tudo é profético, né? E eu nem tinha lido, eu fiz assim e fui lendo. Eu digo, eita meu Deus. Então tá selado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor nesta hora, pedindo graça ao Senhor, favor do Senhor, sabedoria, porque até mesmo para poder você crescer, para você sair da sua zona de conforto, você precisa crescer no Senhor. Você precisa avançar. E hoje nós estamos aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no nosso desafio do dia. Os nossos motivos de oração. Não vou repassar esses motivos, não. Nós vamos orar hoje aqui para Deus aumentar a nossa visão, a nossa capacidade de expandir o alcance do nosso chamado. Vamos pedir aqui para que o Senhor derrame coragem, discernimento para sair da zona de conforto e agir com ousadia no cumprimento do propósito do Senhor para a nossa vida. E vamos clamar pela unção de multiplicação sobre a sua vida, sobre as suas ações, para que geremos frutos espirituais e alcancemos as nações, conforme está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Isaías, do qual nós fizemos aqui a nossa leitura hoje. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Deus para todo sempre. Que Deus continue abençoando tremendamente a nossa vida. Amém, amadas? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Tu és fiel, Deus, tu és poderoso. Santo, santo, santo é o teu nome. Para todo sempre nós adoramos e exaltamos esse Deus, o Rei dos Reis, o grande eu sou, o Deus eterno, magnífico. Aleluia. Em tua presença, Senhor amado, nesta hora nós declaramos o teu favor, Senhor. Te agradecemos por esse tempo. Obrigada, Jesus Cristo, por esta live poderosa em que nós estivemos aqui na tua santa presença, Senhor,
dependendo do Senhor. Deus, nós precisamos expandir, nós precisamos sim, Senhor, estar prontas para este grande, Pai, transbordo que virá, Pai, na exponencialidade celestial, ó Deus, que o Senhor derramará sobre nós, ó Deus, nesse ciclo exponencial, Pai Santo, de um crescimento sobrenatural. Nós precisamos de ter estratégia, nós precisamos conhecer, Pai Santo, ó Deus de Israel, quais são, Pai amado, ó Deus, os ataques do inimigo para nós, quais são as bênçãos declaradas para nós nesse tempo. O Senhor já declarou sobre nós. Amplia o lugar da sua tenda, fortalece as suas estacas, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós estamos aqui nesse tempo de aprendizado, Senhor. Nós estamos aqui cavando buraco, papai, porque nós queremos, Senhor amado, que essas estacas, meu Senhor, tenham profundidade. Nós não somos mulheres rasas, nós somos mulheres profundas. Nós queremos viver um sobrenatural, meu Pai. Ó Deus, o sobrenatural, ele não é visto por olho físico, ó Deus querido, mas o sobrenatural, ele é feito, Pai Santo, na essência, Senhor, no cuidado, Pai querido, da base. Mas o sobrenatural, ele é visto, Pai Santo, por todos, até mesmo aqueles que não creem em Ti. Ó Deus, tem que se render quando o Teu sobrenatural acontece. Ó Deus, isso me faz lembrar quando o Senhor Jesus estava ali, Paizinho, ó Deus, naquele deserto, naqueles lugares, conversando com aquelas multidões, ministrando a palavra de cura, de vida e de libertação. Ó Deus eterno, a Tua palavra diz que as multidões se reuniam, Senhor, porque o Senhor Jesus, na sua exponencialidade, trazia crescimento para aquela multidão, e a cada dia que passava, Senhor, muitos seguidores se juntavam ao Senhor Jesus. E a Tua palavra diz, Pai Santo, que determinado dia, enquanto todos estavam ali reunidos, meu Deus, ninguém percebeu que a hora passou, ó Deus, e todos estavam ali o dia inteiro, Senhor, um tempo, Pai Santo, significativo, sem se alimentar. Ali existiam homens, ali existia, Pai amado, mulheres, crianças, bebês de colo, tantas pessoas, inclusive os discípulos e o próprio Cristo, que estava ministrando sobre aquela multidão. E a Tua palavra diz, meu Senhor amado, que os discípulos se preocuparam, porque viram que o cair da tarde estava chegando, e como queriam despedir aquele povo todo sem alimentá-los. Eles poderiam, no retorno para suas casas, fracassarem na fraqueza do corpo físico, desmaiarem, ó Deus, e terem até mesmo, Pai amado, alguns problemas de saúde relacionados a um tempo, Pai Santo, extenso, sem se alimentar, Senhor. Deus, e a Tua palavra diz que o Senhor Jesus chega e pergunta: o que é que vocês têm? Aí os discípulos ficam desesperados, dizendo: como? Como que nos faz uma pergunta dessa, Jesus? Olha só o tamanho dessa multidão, aonde que nós iríamos encontrar coisa aqui nesse deserto? Nós não trouxemos nada, o Senhor bem sabe disso. Aí Jesus pede que os discípulos vão procurar no meio da multidão alguém que tivesse posicionado. Ah, Senhor, o Senhor usa quem o Senhor quer. E aquela criança, Paizinho, estava ali com o seu lanchinho, meu Pai querido, ó Deus, de uma mãe posicionada, de uma mãe preocupada, de uma mãe, Senhor Jesus, que trouxe o alimento para ele. Mas aquele menino, Senhor Jesus, ele não, Pai amado, ficou preocupado apenas com ele. Ele abriu, ele foi generoso, ele abriu, Senhor amado, o seu lanche para toda aquela multidão, em uma fé inabalável, em um momento de uma oportunidade, de um crescimento, de multiplicação. E foi isso que aconteceu, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor Jesus levantou as mãos para o céu, pegando aquele pão, pegando aqueles peixes, e apresentou ao Senhor, rendeu graças. E o Senhor, Pai Santo, na sua bondade, na sua fidelidade, Deus, o Senhor fez, Pai Santo, multiplicação a partir do pouco, Paizinho, porque quando chega, Pai amado, a hora de nós nos posicionarmos no natural, somos nós que vamos fazer. Mas quando chega na hora da exponencialidade, é a Tua mão que faz a diferença, é o Teu sobrenatural, é a Tua essência, é aquilo que eu não consigo fazer, mas eu consigo gerar com uma fé inabalável. Ainda que o inimigo se levante contra nós, Senhor, nós queremos exponencializar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos avançar em crescimento, meu Pai. Nós queremos viver o sobrenatural. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui de fachada, nós não estamos aqui para perder nosso tempo, Senhor. Não, nós sabemos em quem temos crido, e nós temos certeza de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu peço, que eu imagino e que até mesmo eu espero. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero declarar agora, Pai Santo, o sobrenatural do céu sobre nós. Deus amado, nós clamamos agora, pedimos, Pai Celestial,
celestial, para que o Senhor aumente a nossa visão, amplie a nossa visão. Deus, abre a visão espiritual desta mulher, para que ela possa entender, Senhor, aquilo que ela está recebendo aqui, meu Pai querido. Ó Deus, não deixe que essa mulher seja tola, não deixe que essa mulher seja negligente, não deixa, Senhor, porque esse não é o tempo, Pai querido, dessa mulher negligenciar o chamado que tu tens para a vida dela, meu Senhor, o chamado, Pai, de viver um tempo exponencial. Ó Deus eterno, eu clamo nesta hora, Pai, derrama agora sobre essa mulher, Pai, uma coragem sobrenatural, Pai, uma coragem do céu, um discernimento, uma abertura de visão, uma visão ampliada, Senhor Jesus, para que ela não olhe apenas para ela, meu Pai, para que ela seja como aquele menino, meu Deus eterno, que olhou, Pai Santo, ó Deus, para a multidão, ó Deus, com generosidade, Senhor, entendendo que estava diante daquele que poderia fazer, meu Senhor, o sobrenatural acontecer. E ainda que aquela criança não tenha entendido, meu Senhor amado, ela agiu, ela entregou o pão, ela entregou o peixe, e o Senhor fez a multiplicação. E a tua palavra diz, meu Deus eterno, que o Senhor alimentou toda aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, e ainda sobejou, ainda sobrou, ainda transbordou o pão, transbordou o peixe, porque tu és um Deus de provisão, tu és um Deus, Pai Santo, de transbordo, tu não és um Deus limitado, Senhor Jesus. Se tivessem mais discípulos ali servindo aquela multidão, ó Deus eterno, tantas cestas teriam mais, Senhor amado, porque a tua palavra diz, meu Deus eterno, a tua palavra diz, Senhor amado, que sobraram 12 cestos, exatamente, meu Senhor amado, a quantidade específica também, Paizinho, para trazer sobre a vida daqueles que estavam servindo aquela multidão, Senhor, a bênção, porque o Senhor não despede ninguém de mão vazia, Senhor, o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Ó Deus eterno, os teus princípios, eles são infalíveis, Senhor amado, Deus eterno e poderoso. Da mesma forma, Paizinho, aconteceu com a viúva, Pai amado, aquela viúva que estava desesperada, Senhor, porque, Pai Santo, os credores iam levar os filhos para serem escravos, e debaixo de uma palavra profética, Senhor amado, debaixo do sobrenatural da exponencialidade, ela pela fé, uma fé inabalável, Senhor, com um pouquinho de azeite que ela tinha, Senhor, naquela botija, ela saiu pedindo vasos, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que enquanto, ó Deus, os vasos não acabaram, o azeite não parou de crescer. Ali, Pai querido, era um grande manifestado milagre. O tempo da exponencialidade é o tempo do milagre. O milagre do Senhor está chegando na nossa vida. Ó Deus, até não amplia a nossa visão, para que nós possamos nos transportar em fé para esse ciclo, para esta fase. E esta mulher que está vivendo em alguma situação da sua vida, esse tempo, Senhor, não deixa que ela seja atacada. Ela está sendo, meu Senhor amado, convidada, convocada para dar um passo a mais, Senhor. Eu oro agora, Pai Santo, para que essa mulher tenha fé, essa fé inabalável. Ó Deus, nós clamamos agora por uma unção de multiplicação, para que essa unção, Pai Santo, venha expandir de uma forma sobrenatural, e que essa mulher, Pai Santo, ela venha multiplicar, não apenas para ela, mas venha multiplicar também, Senhor amado, para toda a sua descendência. Eu declaro isso, bênção, bênção, bênção sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. Tira essa mulher, Pai querido, ó Deus querido, desse lugar de um campo de visão limitada, Senhor. Ó Deus querido, não deixa que estejamos, Pai Santo, ó Deus eterno, preocupados com nossas limitações naturais, mas que nós possamos entender, Pai Santo, de maneira clara, de maneira profunda, o teu chamado, o teu propósito para a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que os nossos olhos hoje sejam abertos para vivermos o exponencial em Ti, Senhor. Derrama coragem, derrama discernimento sobre nós, Senhor amado. Nos ajuda, Pai Santo, nos tira, Pai querido, dessa maldição, dessa zona de conforto, onde nós ficamos acostumadas com essa vida medíocre, meu Deus eterno, essa vida, Pai Santo, de um relacionamento vazio, de um relacionamento raso, ó Deus, de uma mentalidade escassa, de que não queremos crescer. Ah, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Repreenda, Pai Santo, das casas, das famílias, todo espírito de escassez, todo espírito de pobreza mental, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cai por terra, seja confrontado agora, em nome de Jesus. Profeticamente, eu chego agora com um machado na mão, com um martelo, seja lá com o que for, meu Pai, com a arma espiritual que for, Pai, para estar batendo, até que essa fortaleza de mente, ó Deus, que impede essa mulher conhecer, Pai Santo, ó Deus eterno, o teu sobrenatural, até, Pai Santo, que essa muralha caia por terra. Eu estou aqui batendo, meu Senhor amado, porque a tua palavra diz: batei, e abrir-se-vos-á. As muralhas, elas vão ter que cair por terra. Nós vamos bater, Senhor. Nós estamos aqui batendo, meu Senhor amado. Ó Deus querido, é na unção, é na fé, é no grito, Senhor Jesus. Ó
ó Deus, é acelerando, meu Senhor, no propósito, no jejum, na oração, chamando a atenção para que essas muralhas estremeçam. Antes dessa muralha cair, ela vai estremecer, e essas muralhas já estão estremecendo, ó Deus, na fé inabalável, Senhor Jesus. Não são essas muralhas que tem que ser inabaláveis, Senhor. Somos nós que temos que ser inabaláveis em Ti, Senhor. Com essa fé inabalável nós vamos vencer. Nós já temos a vitória garantida, Pai amado. Obrigada, Jesus Cristo, ó Deus, por este favor. Tira esta mulher deste lugar de comodismo, Senhor amado. Dá um espírito, uma unção agora de coragem, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. O Teu Espírito está sobre esta mulher. A Tua palavra diz que o Senhor não deu um espírito de medo, mas o Senhor deu um espírito de coragem, de ousadia. Deus, eu declaro agora unção, Pai, de multiplicação, de renovo, de transbordo. Nós clamamos agora por essa unção, Senhor. Eu peço agora que o Senhor venha, Pai Santo, estar, Pai, ó Deus, nos ajudando para que nós venhamos alargar as nossas tendas. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, alarga os lugares das nossas tendas, meu Senhor, porque o ataque, Pai, o cerco está formado, Senhor. O inimigo, ele está rondando, meu Senhor amado, ao redor da nossa tenda, Senhor, procurando um espaço para poder nos tragar, Senhor. Eu te peço, alarga esses lugares, Senhor, para que ele não venha ter acesso àquilo que o Senhor está protegendo dentro de nós. Ó Deus eterno, nós somos a menina dos teus olhos. O Senhor está nos protegendo. Alarga essas tendas. Não deixa que os ataques espirituais nos alcancem, Senhor. Ó Deus, enquanto isso, nós nos mantemos posicionadas na oração, no jejum, na consagração, Senhor. Que as nossas palavras, que as nossas atitudes venham gerar, Pai Santo, frutos espirituais para a glória do teu nome. E que as pessoas também, Senhor amado, venham, Pai Santo, se alimentar desses frutos. Porque uma vez que nós nos posicionamos, os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos amigos, os relacionamentos dos quais, Senhor amado, nós colocamos na nossa vida, eles também desfrutam, meu Senhor, porque, Pai Santo, é impossível ser abençoado por Ti e não transbordar, Senhor. É impossível não viver esse transbordo quando nós estamos de fato fazendo conforme os princípios da Tua palavra. Eu oro agora, Pai amado, para que a unção de multiplicação seja derramada sobre nós. Nós declaramos agora, no nome de Jesus Cristo, que nós saímos de toda a zona de conforto. Deus, me tira das minhas zonas de conforto, Senhor. Eu sei, Pai Santo, que quando eu faço uma oração dessa, Pai, ó Deus eterno, vai ficar mais difícil. Ah, meu Pai amado, mas esse não é o tempo de parar. Esse é o tempo de fazer, Pai Santo, aquilo que eu sei que eu preciso fazer. E eis-me aqui para cumprir o Teu propósito, juntamente com as Tuas filhas, Senhor. Eu quero Te honrar, Te adorar e Te agradecer, Senhor, profetizando uma exponencialidade, Senhor. Escreve no Teu livro, Senhor Jesus. Escreve no Teu livro, Pai Santo, ó Deus, e revela esta mulher, Paizinho, ó Deus, a área que ela precisa investir hoje, para que ela possa desfrutar de um tempo exponencial. Aleluia, aleluia. É no nome de Jesus Cristo, debaixo da fé, Pai Santo, em Ti, que nós oramos nessa certeza. Ó Deus eterno, nosso olho não viu, não viu, Senhor. O nosso ouvido também não ouviu, Senhor. Ó Deus, não chegou ao nosso pensamento, a nossa mente não acompanhou, Senhor. O exponencial, a nossa mente não acompanha. É sobrenatural, é algo avassalador, Senhor. Mas o nosso coração e a nossa alma, Senhor, está convicta pelo Teu Espírito, conectado ao nosso Espírito. Ó Deus querido, que nós já estamos vendo pela fé. E é pela fé que nós estamos caminhando para lá, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Segura na nossa mão, Senhor. Não deixa que venhamos cair, Senhor. Não deixa que nós estejamos segurando a Tua mão, mas que o Senhor esteja nos segurando, Senhor. Ó Deus querido e amado, mas que a Sua mão poderosa, Pai Santo, venha nos segurar por completo, Pai, nos mantendo firme no propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vivemos por fé e não por vista. Aleluia. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus Cristo na sua vida, minha amada. Que o Espírito Santo de Deus ministre melhor ao seu coração. Deus te abençoe. Faça aí o seu domingo ser excelente. Desfrute nesse dia de hoje. Desfrute no tempo que você está vivendo, na estação que você está vivendo. Aprenda a desfrutar. Até mesmo dos momentos difíceis, você aprende a desfrutar. Olha eu com a história do grilo. Desfrutando na história do grilo. Tinha um medo ali por trás, mas eu estava desfrutando. Desfrute em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração. E olha só, se prepara. Segunda-feira, meio-dia, eu vou estar disponibilizando o link para você. Se você quer ser uma dessas três, tu corre. Eu dei esse espaçozinho para você se preparar. Então tem hoje para você procurar correr atrás, se você de repente não tem um cartão, uma coisa assim, para você se organizar. Então eu quero ver, eu vou ter o maior prazer de declarar lá no grupo o nome das 3 mulheres, as 3 mulheres primeiras. Eu espero que você esteja lá entre essas 3, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente, amadas.
a vida de vocês, em nome de Jesus.